Boa noite, você tricolor, aqui quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flopedia, sejam todos bem-vindos. Segundo vídeo aqui no canal, segunda vitória, né, aqui do canal também, a quinta vitória seguida do Fluminense, e 1-0 contra o The Strongest, e é aquilo, né, o jogo foi um pouco aquém do que a gente imaginava, né. Se no último vídeo eu falei que o jogo poderia ser muito mais tranquilo, até com um placar mais elástico, não foi bem assim. Eu não fico decepcionado pelo placar da partida. Entendo que é a Libertadores, que é um campeonato complicado, e apesar disso, o resultado mexeu um pouco com o brilho da torcida. As redes sociais, né, pelo menos o Twitter, onde eu uso bastante, ela ficou meio dividida, e essas questões de negatividade que se falou durante o dia, eu acho que vai muito mais dessa questão da torcida chegar e acreditar que o placar seria elástico e não foi, do que qualquer outra coisa de negatividade, de passado. Existiu um pouco algumas situações, né? Por exemplo, nós ficamos muito engessados em questão de festa, né? Se a gente for comparar com 2008, as questões de sinalizadores, é, bandeiras, faixas, bandeirões e tudo mais, pó de arroz, você hoje tem uma festa muito mais engessada, você tem a Comebol que está sendo muito rígida, mais com os clubes brasileiros do que propriamente com os clubes argentinos, visto o que aconteceu com o jogo do Boca ontem. Ficou bem claro que falta um pouco de união entre as diretorias dos clubes brasileiros quanto a isso. Tá ficando muito europeu pro meu gosto, tá fugindo muito da ordem. Óbvio, né? Se a gente for olhar o passado, a gente entende o motivo pelo qual o sinalizador ficou proibido nos estádios. A gente sabe que algumas situações de segurança são bem entendíveis, dá para se compreender o porquê, mas outras situações não. É, mas tem essa questão do gesso da Comebol. O horário da partida foi um horário muito ruim, é óbvio, né? Sempre vão reclamar. Se o jogo for 7 horas, vão reclamar. Se o jogo for 9h30, vão reclamar porque é muito tarde. Mas é um horário difícil, acesso para muitos torcedores, né? Porque você tem torcedores se deslocando de vários locais da cidade. Num dia normal, sem o jogo, já é muito ruim de você chegar e transar pela cidade, de pegar o metrô, de pegar o trem, de pegar qualquer tipo de condução que tiver. Imagina num dia de jogo, né? Eu saí do trabalho 15 para as 6 e tive que pegar o metrô lotado, e aquele empurra-empurra, aquela situação toda de você quase não conseguir sair do metrô, do vagão, para poder chegar no estádio e ter aquele tempo todo corrido para chegar e andar, percorrer o estádio, entrar no estádio, chegar e encontrar seu acesso no estádio. Então é uma demanda muito grande. É, e você fica cansado, você tem um cansaço mental, você tem aquela expectativa de estar presente no jogo de Libertadores do Maracanã. Como eu falei, foi meu primeiro jogo de Libertadores do Maracanã. Eu já tinha ido em São Januário, já tinha ido no Engenhão. Então é um tipo de pressão diferente, né? E conforme o time vai tendo uma dificuldade com a partida, alguns torcedores, já, muitos que estavam também ali ontem, não têm costume de ir para jogos. Então você vê que existe uma apreensão, a galera já não canta tanto como no início, o time não faz o gol, então existe um certo nervosismo, que é natural. Eu tenho que ser mais flexível quanto a isso. Eu não vou me agarrar a essa ideia de pessimismo que rolou entre muitas pessoas. Não vou entrar nesse mérito. Mas 52 mil pessoas no Maracanã, foi o sexto maior público do Fluminense em competições da Comebol, e todos esses jogos no Maracanã. O Fluminense venceu 5 jogos e empatou apenas um. Tivemos 35 mil sócios. Acredito que tenha sido um jogo com o maior número de sócios presentes no Maracanã, né? Mais da metade. É um público muito grande de sócios, e obviamente é muito mais vantajoso. Ainda acho que o clube poderia criar vídeos. Eu sou muito dessa questão de audiovisual. Eu acho que o audiovisual a pessoa entende muito mais rápido, consegue compreender muito mais rápido a mensagem do que de uma maneira escrita por arte. Então eu acho que se o Fluminense chegasse e pegasse, por exemplo, o mês de abril, ou talvez até o mês de maio, que vai começar agora, e também tem muitos jogos em casa, de chegar e mostrar que é muito mais prático o torcedor se associar, porque ele vai economizar X no mês, ele vai contribuir com o clube, ao mesmo tempo ele vai chegar e vai se beneficiar de descontos, né, podendo ganhar promoções do portal do sócio e tudo mais.
Contra o jogo a gente não teve o Keno na partida, e isso também é engraçado porque o Keno, eu critiquei o Keno em algumas partidas do ano, né? Mas a minha crítica ao Keno é muito porque eu acredito muito no potencial dele, e em muitas partidas ele ficou muito preso à lateral, isso me incomodou muito, partidas no qual ele mais foi usado para ajudar na marcação, seja o Alexander ou o Marcelo, do que provavelmente atacar. Ele tem bons números de assistências, tem bons números de faltas sofridas, marcou alguns gols, né? Participou de muitos gols, né? Sendo ou por assistência ou número de gols, mas no jogo de ontem ficou muito claro que sobrecarregou o Arias já. O Arias ficou muito sobrecarregado, e é mais uma situação da partida também, né? Porque tanto o Marcelo como o Arias eles não jogaram no final de semana. O Arias, ele foi disparado o jogador que mais cansou na partida. Teve momentos do segundo tempo que ele agachou ali, colocou a mão no joelho, até na frente do Diniz. Provável que tenha tomado um esporro, porque de longe eu consegui ver na arquibancada ali pelo setor sul que o Diniz estava bem bolado naquela hora que o Arias estava desgastado, cansado. Mesmo assim continuou correndo, continuou jogando demais, fez uma partida muito boa. E o Marcelo acabou se lesionando, né? Um pouco, né? Depois da metade do primeiro tempo ele acabou se lesionando. Então, os jogadores que foram poupados contra o América acabaram se lesionando, acabaram tendo algum problema físico, né, de saúde, enquanto os jogadores que atuaram contra o América, né, como o Ganso, o Cano saiu no final do jogo, né, mas o Ganso ainda fez uma partida completa. E você viu o Cano muito desgastado também no fim do jogo, né? O Cano, durante o jogo, ele tentou marcar o gol dele, e como eu falei também, né? É um jogo diferente quando o Fluminense ganha e não tem o Cano marcando, né? É como se fosse obrigatório o Cano marcar o Fluminense vencer e o Cano marcar um gol, né? Como se fosse algo que se completasse, né? E aí o Diniz ele acaba optando pelo Lima. A partida do Lima, na minha opinião, foi boa, tá? Ele fez uma partida muito boa, ele é o 12º jogador do elenco. Por questões óbvias, ele não é titular, mas ele nunca comprometeu, pelo contrário, ele é um jogador que entra muito bem, que controla o jogo, tem um ritmo bem cadenciado de partida, é inteligente, gosta de dar esses passes de primeira, muito proativo com o time na marcação também. Então é um tipo de jogador que agrada o Diniz, vem agradando uma parte da torcida, que me agrada muito. Eu até tuitei hoje, falei que ele lembra um pouco o Cícero no sentido de ser subestimado. Por muita gente ele ainda é subestimado, o Cícero por muito tempo foi subestimado na história do Fluminense. A questão do Cícero é diferente, óbvio, né? Porque você tinha um time com o Thiago Neves, Conca, Washington, Dodô, Thiago Silva, Gabriel. Então, assim, era muito difícil você chegar e sobressair em comparação àquele elenco do que hoje com o Lima, né? Óbvio, a gente tem jogadores como Ganso, como Arias, Cano, Fábio, Marcelo e André, e o Lima acaba, entre aspas, assim, ficando de lado. É muito difícil você imaginar uma partida em que o Lima vai ser o homem da partida. Vai ser muito difícil. Mas a forma como ele coopera para a equipe é muito positiva. Eu gosto muito do futebol dele, da forma como ele vem se apresentando. Se a gente for pegar o início do jogo, e também toda a partida, né? Mas no início do jogo, você vai ver uma pressão do Fluminense, o Fluminense fazendo muitas jogadas de toques rápidos de primeira, usando as laterais, né? Ontem foi uma partida que lembrou um pouco contra o Volta Redonda, né? O Samuel Xavier entrando muito na área, o Marcelo também se aproximando da área, ele sofre uma falta até no início do jogo ali na entrada da área. O Alexander, quando também vai para lateral, ele também entra muito na área. Foi um jogo, assim, você viu o número de passes certos da partida, a forma como o Fluminense controlou a partida é surreal. Você está enfrentando um daqueles que é um dos dois maiores times da Bolívia. A Bolívia não tem o poder econômico, aquisitivo, tático e técnico do futebol sul-americano, óbvio. Mas o The Strongest é um time que está acostumado a jogar Libertadores, joga todos os anos. Então é um time que é cascudo esse tipo de competição. Sem contar que o The Strongest ele já venceu, na teoria, né, para o futebol sul-americano, um time que é mais difícil do grupo, que é o River Plate, que é um time mais cascudo também, é um time que, né, ganhou vários títulos de Libertadores, tem o costume também de jogar competição. Então, né, o que ficou muito claro ontem, que o The Strongest, ele abdicou total da partida porque ele acreditava que poderia ser do Maracanã com um ponto, né? E na cabeça deles é muito
tá muito claro. Eu quero vencer os 3 jogos aqui, conquistar os 9 pontos na altitude e tentar tirar um ponto, nem que seja do Sporting Cristal. No Peru, se você for imaginar, se o Deschamps conseguir 10 pontos, a probabilidade de ele passar é muito grande. O Fluminense já passou a Libertadores sem conquistar 10 pontos em 2011, por exemplo. Então, dependendo da forma como o grupo fosse desenrolar, dá para o Deschamps sonhar, óbvio, né? Ele ter eliminado o Fluminense lá. E existe um temor, porque pela partida de ontem, né? A torcida, cara, será que a gente vai conseguir pontuar na altitude? Pela forma como o De Jong jogou, óbvio, o De Jong lá, ele vai jogar de uma outra maneira, vai jogar para atacar, vai finalizar de longe. A única bola que o De Jong chuta no gol praticamente é aquela finalização de longe, que o Fábio faz uma puta defesa. Foi uma defesa muito parecida com que ele fez no Campeonato Carioca, se não me engano foi o Gabriel Peck do Vasco, que pega de mão trocada de fora da área. E eu também tuitei sobre isso, porque nesses tipos de jogos na altitude, vai se demandar muito finalização de fora da área. E esse chute foi muito difícil, foi um chute muito bonito que o jogador do Deschamps conseguiu acertar. Então nós perdemos uma Copa Libertadores Sul-Americana contra a LDU em chute de fora da área. Né? Não adianta você só fechar a casinha, você tem que estar sempre preocupado com os rebotes. Né? E como você tem altitude, você tem uma diferença muito grande do ar, da temperatura, do ritmo de jogo, né, que é muito mais veloz, o chute sai mais veloz, a força da bola também é mais veloz, você acaba tomando um gol de fora da área, ou tomando um sufoco chute de fora da área. E o Deschamps vai tentar muito isso no jogo da Bolívia. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, isso está muito claro. E foi a única forma do time ontem se aproximar do gol do Fluminense, que fez uma partida defensivamente muito boa. E isso vai muito da questão do Felipe Melo, que fez mais uma boa atuação. O Nino é impecável mais uma vez, não só o gol, mas a forma como ele se antecipa as jogadas, ele tenta ao máximo não cometer falta e desarmar ao mesmo tempo. Você tem Samuel Xavier e o Alexander, né, que o Alexander na marcação teve 3 desarmes, se não me engano, ontem, num nível de desarme muito alto, seja como volante ou seja como lateral. Então o Alexander ele ajuda bastante nesse tipo de jogada. O Marcelo já tem ele caguete de saber onde a bola vai cair, de onde a bola vai parar, de também antecipar a jogada, né? E isso também é muito importante, porque se você já sabe onde a bola vai cair, ou imagina onde já vai cair, ou você tem uma técnica suficiente para fazer com que eu tenha um domínio diferente para a bola, isso vai ajudar muito mais do que você ter um cara que seja mais limitado e toda a bola que vier no alto vai cabecear para fora, para lateral, vai dar um bicão para longe e vai se desfazer de uma jogada que você pode começar com o Fábio, né? Você pode retornar, dominar e voltar com o Fábio. O Fluminense não sofreu contra isso também, né? Questões de marcação de marcação-pressão do Deschamps praticamente não existiu. E quando existiu mais pro fim do primeiro tempo, o Fluminense soube sair numa boa, obviamente se garantindo no André, pela forma como o André sai jogando, e o André, na minha opinião, foi uma das melhores partidas que o André fez. Assim, a maturidade do André é enorme a cada jogo que passa, é impressionante. Você vê scout de ingleses, de alemães no Twitter, e é uma parada absurda. O André é a realidade. Você vê torcedores do Manchester, do Liverpool e de outras equipes na Europa analisando com muito carinho o André. Fica cada vez mais difícil imaginar que o André vai jogar em 2024 pelo Fluminense, mas a gente tem que pensar no agora, no quanto o André vem sendo importante para o Fluminense. Eu acredito que ele não vai sair até o fim da Libertadores. E a forma como ele fala do clube, do carinho que ele tem pelo Fluminense e pela idolatria que se vai tendo pelo André, sendo tão novo, é um absurdo, né? O André é um jogador, né, apaixonante, né? A forma como ele joga, como ele se doa, né? A raça que ele tem dentro de campo, a habilidade, agilidade, e assim, o André ele é completo. Tenho minhas dúvidas se ele já não é o melhor volante que o Fluminense já fez. E olha que o Fluminense teve o Arouca em 2008, que também era prata da casa, e que fez partidas extraordinárias naquela Libertadores, como anulando o Riquelme aqui, por exemplo, né? No jogo aqui do Maracanã. Então, mostra um pouco pro próprio Ganso também. O Ganso fez uma partida muito boa. Só me irrita um pouco que o Ganso
tem às vezes um preciosismo demais em jogos de Libertadores. Ontem, por exemplo, ele tentou 2, 3 passes de calcanhar ou deixar a bola passar, que se criou um contra-ataque do The Strongest. Então, o The Strongest já tem uma limitação técnica, mas se você perde esse tipo de bola para um River Plate da vida, que é o próximo adversário, você pode ter uma situação mais delicada para o time do Fluminense, você pode acabar sofrendo gols, como sofreu em contra-ataque contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, ou até do próprio Coritiba no gol da Aleph Manga, do próprio Lelê no Campeonato Carioca contra o Fluminense em Volta Redonda. Jogadas que você pode acabar num deslize, sofrer um gol e acabar prejudicando o time. Mas ele fez uma partida de Libertadores, ele fez uma boa partida. O cruzamento dele pro Nino foi espetacular. E também é muito disso. A gente até brinca nas redes sociais, o Fábio Cauê, né, do GE, eu falo que eu sou muito defensor, né, do cruzamento na área. Mas se for esse tipo de cruzamento híbrido que também inventaram, né, de chegar, bater curto e já cruzar na área, quando você bate o escanteio curto, já cruzando rápido na área, você já eliminou 2 jogadores de adversário da área. Porque você tem 2 jogadores ali fora da área marcando o escanteio curto. Então você tem menos 2 jogadores adversários dentro da área. E você tem uma probabilidade maior de fazer um gol com uma área do adversário tendo menos jogadores. E foi o que aconteceu. O Ganso bateu muito rápido, o Nino fez o gol de cabeça, o Cano até ajudou ali, atrapalhando os zagueiros do time boliviano, e o Nino fez o gol, né? É o 3º gol do Nino na temporada, né? Para quem ficou o ano passado todo sem marcar. É uma média muito boa e marcou em 3 gols em 3 competições diferentes, né? Foi na Copa do Brasil contra o Paysandu, foi contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda na semifinal do Carioca, e o gol da vitória contra o The Strongest. E aquilo, né? O Nino o Fluminense em pilares, né? E o Nino, assim, ele é um jogador primordial para a saída de bola do Fluminense, para a forma como o time está jogando. O jogo aéreo dele melhorou muito, o jogo aéreo dele defensivo, tem pequenas falhas, mas ele vem evoluindo, né, com o passar da idade. O jogo aéreo ofensivo dele melhorou, a saída de bola, a forma como ele antecipa, as interceptações dele são bem positivas, e ele vem casando o Felipe Melo, porque para esse tipo de jogo, que você, igual ontem, né, quase 80% de posse de bola, não adianta você ter um Manuel ou ter um Vitor Mendes em campo se você vai ter uma construção, né? Se você vai ter que armar o jogo, né? Seja com lançamentos ou com toques, né? E o Felipe Melo tem essa saída de bola que é muito boa. Ano passado, ele estava inventando muito, tentando passes por dentro, jogando como volante. E quando você chega e perde a bola ali, ou também quando ele era improvisado na zaga durante um jogo, pela idade que ele tem, ele não vai ter um ritmo para chegar e combater um atacante que é mais rápido do que ele. Então fica muito mais difícil. Agora ele está sendo um jogador mais racional, está sabendo lançar quando tem que lançar. Quando não dá para dar um passe mais arriscado, ele toca a bola no Nino ou dá um passe para Alexander e o jogo já gira de uma maneira mais rápida. E para esse tipo de jogos de Libertadores, para um cara que já tem 2 títulos de Libertadores, é uma experiência, né, ainda maior para o time, né? Você tem um jogador que já tem costume de jogar essa competição, que causa mais respeito pro atacante adversário. O atacante adversário conhece o Felipe Melo. O Felipe Melo é um jogador internacional que já jogou Copa do Mundo. Então o cara vai pensar 2 vezes antes de partir para cima do Felipe Melo. O cara vai pensar 2 vezes antes de chegar numa disputa com o Felipe Melo. E o Felipe Melo fez também uma partida de Libertadores, assim como o Fábio. O Fábio, aquela defesa que ele fez, foi uma defesa impressionante, vai batendo recordes, o time vem sofrendo poucos gols, e aquela defesa foi um gol que o Fluminense faz, porque muitos goleiros tomariam aquele gol. E o Fábio defendeu aquela bola, vem falando muito, a diferença dele para outros goleiros que o Fluminense teve nos últimos anos, né? Ele é um líder dentro do time, né? Você vê pelos bastidores, mas ele não é o capitão, porque o Nino não tem mais tempo de casa. Mas ele fala muito mais em campo do que o próprio Nino. Ele gesticula, ele analisa, ele tem uma visão privilegiada do jogo, então ele chega, você vê que nesse lance que ele defende a bola do jogador do The Strongest, ele chega e reclama com o time: ó, eu quero mais pegada, vocês estão dando espaço para o adversário. E essa comunicação é muito importante, né? Porque por uma bobeira, por uma situação que você não viu ali, você pode acabar sofrendo um gol e jogar os planos, né, todo pro ralo.
Então o primeiro tempo do Fluminense foi isso, né? Ele teve uma quantidade boa, razoável de escanteios, ele pressionou até sair o gol. Eu imaginei que o Deschamps fosse sair um pouco mais, cair do cavalo, porque o Deschamps ele continuou com aquela crença de que poderia empatar numa jogada achada. O Fluminense deu poucos espaços para o Deschamps. Tudo bem que no início do segundo tempo o Deschamps vai ter uns 3 escanteios ali no início do segundo tempo, vai ter uma pressão, mas é uma pressão que é natural, gente. A gente está jogando, tem um adversário do outro lado, tem outros jogadores do outro lado, tem pressão do outro lado. Não vai ter como o Fluminense jogar todas as partidas goleando, todas as partidas de uma maneira que ele vem jogando. São 5 vitórias seguidas, em que o Fluminense foi totalmente dominante em todas as partidas, mas não dá para você chegar a acreditar que todo jogo vai ser 3-0. Obviamente, eu imaginei que o Fluminense fosse vencer, mas eu não estou lamentando porque não venceu por 3-0. A gente pode pegar exemplos de ontem. Eu, quando vi que o São Paulo ganhou, né, tem um companheiro de trabalho que é São Paulino, eu falei, pô, cara, 2-0 ontem, né, parece que foi tranquilo. E depois ele me contou, foi um gol, acho que 2 gols depois de 40 minutos do segundo tempo, né, foi até do Marcos Paulo e do Michel Araújo, né, 2 ex-jogadores. O Inter fazendo um gol no fim, ganhando de 1-0, um time inexpressivo, que tem pouca experiência de Libertadores. O próprio Boca Juniors vencendo de virada no fim do Deportivo Pereira na La Bombonera. Então mostra esses tipos de situações. Eu dei exemplos de 3 jogos no qual os times não foram bem e venceram. Já o Fluminense teve um placar que foi mentiroso. Da mesma forma que o jogo de sábado foi mentiroso, o placar foi mentiroso. Porque o primeiro tempo era para o América ter feito no mínimo um gol. E o Fluminense faz 3, é um placar mentiroso. Mas daqui a 3, 4 anos, quando você for no YouTube lembrar da campanha do título, da campanha do título, não, tomara que seja, mas da campanha do Fluminense no Brasileiro de 2003, você vai olhar 3-0, pô, foi um show do Fluminense. Mas não foi bem assim, todo mundo sabe que não foi bem assim. O América teve a oportunidade de vencer o jogo, de abrir o placar rápido, de vencer até com um placar mais elástico no primeiro tempo. No segundo tempo o Fluminense aproveitou, né? Já no jogo de ontem, o Fluminense teve um domínio absurdo em posse de bola, finalizações, escanteios, desarmes, em tudo que tu foi imaginar, e venceu por 1-0. Faltou capricho, alguns jogadores muito cansados, teve uma pressão de jogar o primeiro jogo em casa. O primeiro jogo ontem, né, em casa, lembrou muito o Fluminense Arsenal 2012, que foi meu primeiro jogo de Libertadores na arquibancada. O jogo foi no Gão, o Fluminense venceu por 1-0 o gol do Fred, foi bem no início do jogo, mas foi um jogo meio chato, amarrado, com o Arsenal acreditando que poderia fazer um gol de empate numa bola boba, e o Fluminense tendo muita dificuldade, e o Gão até teve um público bom naquela noite, mas são tipos de jogos que você tem que valorizar a vitória. Que você já tem 6 pontos, o jogo do River é daqui a pouco, a gente não sabe o que vai acontecer, a probabilidade do River Plate ganhar é grande, por ele ser bem mais forte que o Sport Cristal, que é um time mediano para baixo, não é um time mediano para cima, mas vamos imaginar, cara, você chega e vence o River Plate na próxima rodada, você já tem 9 pontos, você na teoria vai precisar só de mais um ponto para garantir de vez a vaga, e aí você vai ter 3 jogos, né? Você tem jogos contra o River, The Strongest fora e o Sport Cristal em casa. Então você, com 9 pontos, imagina, com 9 pontos, que é de total situação de acontecer, de alta probabilidade de acontecer, num grupo como esse que foi dito como um dos mais difíceis, e é um grupo difícil, não é um grupo fácil, né? É o melhor dos cenários para o Fluminense. Então, valorizar essa vitória de ontem. Eu não vou lamentar a falta de gols. Eu lamentaria se o Fluminense tivesse feito um jogo ruim e ter vencido de 1-0. Aí eu iria lamentar. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma pressão do primeiro ao último minuto. E valorizar a vitória, valorizar os 3 pontos. Boa parte da torcida está valorizando os 3 pontos, que é o que importa. Também tirou essa pressão do primeiro jogo no Maracanã em Libertadores depois de 15 anos, então isso é muito importante também. A probabilidade de Fluminense estar mais solto contra o River também é alta, tá? É alta, e isso também vai depender muito da forma como o River vai jogar hoje o resultado. Vamos imaginar que o River empate ou não vença hoje, perca o jogo para o Sport Cristal, cara. O River Plate vai vir com uma pressão absurda para cima da gente, e aí o Fluminense pode jogar de uma maneira mais tranquila, porque o resultado tem que vir até mais do River do que da gente. Se o River Plate ganhar hoje, na teoria, né, eles podem passar tranquilidade, aí em segundo lugar, e fazer um jogo mais de atirar contra o Fluminense.
pode ser um jogo como o Boca fez contra a gente, acabou ganhando a gente aqui em 2012, aqui no Geão, ou pode ser um jogo que o Fluminense domine amplamente o River Plate e vença com autoridade, como ganhou em 2021 no Monumental. Eu separei algumas coisas para falar. Né? Eu falei que fosse estimar o público do Fluminense em jogos da Conmebol. O Fluminense está invicto. Quando passa de 50 mil de público presente no Maracanã, então isso também é muito legal. É muito importante. Isso mostra a força da torcida. Contra o River a gente deve ter um público bem maior, acho que já beirando e chegando a 60 mil, já beirando o público do Fluminense Fortaleza na Copa do Brasil. Já vai chegar perto daquele público até ultrapassar, e aí já é chegando mais do público do jogo contra o Ceará, que foi um pouquinho maior, se não me engano foi 63 mil na despedida do Fred, 60 mil ou 58 mil contra o Fortaleza, não vou lembrar de cabeça agora, não tem como lembrar de tudo, mas foi uma diferença de 3, 4 mil torcedores para cada jogo. O Fluminense venceu os últimos 5 jogos, dados do Nino. O Nino tem 11 gols pelo Fluminense, ele agora empatou com o Rodolfo e com o Digão, que também são 2 crias do Fluminense. Ele está no top 15, tanto em números de gols como de aparições, né? Então são 11 gols pelo Fluminense, 3 nessa temporada, são 206 jogos, né? No século XXI está atrás apenas do Gum, tem mais de 400 jogos. Então, vamos imaginar, né? Um cara que estreia no Fla-Flu em 2019, desacreditado, sem muita polpa, sem ninguém dar muita bola, e 4 anos depois ser titular absoluto, é um jogador que foi campeão olímpico, que é observado por alguns clubes no futebol europeu e também no futebol mexicano, que for. Então mostra também o quanto o Nino é muito importante para o Fluminense, o quanto ele vem muito bem. Ontem já botou o dedo na cara do jogador adversário, você vê ele tendo um tom mais de capitão, e isso eu também cobrava muito do Nino, isso também é muito importante. Você vê que o Nino tá vendo que ele é o capitão, que a torcida está observando com mais carinho essa situação, e essa postura é muito importante para o time, é muito importante para a torcida, e ele vem muito bem essa temporada, ele vem muito bem mesmo, se encaixa com o Vitor Mendes, com o Felipe Melo ou com o Manuel, independentemente de quem for o zagueiro com ele, até o David Braz, a atuação dele, ele praticamente não compromete, né? Também a dominância do time, eu falei, né, só o Ganso e o André, eles trocaram 209 passes no jogo, né? O André 109 e o Ganso 100 passes certos. O Destructors inteiro trocou 152 passes, tá? Tô falando do time inteiro, os titulares e os reservas. É um número assombroso. O Fluminense teve 3 vezes mais posse de bola praticamente do que o time do... 3 vezes mais quantidade de passes que o time do Destructors. Então isso é um número absurdo, só comprova como o Fluminense dominou a partida, né? O Fábio, ele trocou mais passes que 10 jogadores do Strongest. Apenas o Ortega, com a camisa 10 do Strongest, deu 24 passes. Então, assim, o Fábio deu 18 passes. Participou muito mais do jogo do que a maioria dos atletas do Strongest. E não foi defendendo, não foi fechando um gol, tirando aquela bola que eu comentei e todo mundo viu, mas participando da criação da jogada, participando das jogadas que saem lá de trás, observando, orientando o time. Então isso mostra que, né, o Fábio é como um vinho, ele vem melhorando a cada dia, ele aparenta estar mais magro. Depois que o Flávio Tênis chegou ao Fluminense, foi uma coincidência feliz, ele vem evoluindo, e o Flávio é fantástico, o trabalho que ele fez no Botafogo foi enorme, e ninguém duvida da qualidade do Flávio Tênis, e muito menos do Fábio, né? E pegar aqui dos 2 jogos do Fluminense da Libertadores, o Fluminense fez 51 finalizações, praticamente uma média de 26 chutes, né? Você vai pegar 26 chutes em Lima e 26 chutes no Maracanã, no Rio de Janeiro. Um jogo fora de casa e um jogo dentro de casa. É surreal, é muita coisa, 25 finalizações. Tudo bem, o time só fez 4 gols e 51 finalizações, mas mesmo assim, entendeu? É um número gritante, surreal. Ontem teve oportunidade, o Cano teve oportunidade, o Samuel Xavier teve oportunidade, o Alexandre teve oportunidade, o Ganso teve oportunidade. Uma questão que eu não quero esquecer é que o John Kennedy e o Cano, eles jogam numa mesma função diária, na mesma posição. Em algumas jogadas eles meio que atrapalhavam um ou outro, né? Então
O Lelê já joga um pouco mais pro lado, já consegue sair mais da área. O John Kennedy ontem estava um pouco mais nervoso, eu acho que ele sentiu um pouco mais de nervosismo. E em algumas jogadas ele atrapalhou muito o Cano também atrapalhou o John Kennedy. Então, se no sábado deu certo contra o América, ontem já não deu tão certo, é porque o América também deu mais espaço para o John Kennedy, deu mais espaço para o contra-ataque, então ele é veloz, então isso já ajuda. Num jogo em que o adversário ele finca na parte defensiva, já é um pouco mais. Já não é um jogo tão bom para o John Kennedy, porque ele já não tem altura para cabecear, ele já é um jogador que ele se posiciona mais com uma bola rolando do que com a bola aérea. Ele vai fazer um gol, ele pode fazer um gol sim, com a bola vindo cruzada, ele pode se antecipar e marcar um gol, mas ontem não era o dia dele, né? Era mais um jogo pro Lelê, era um jogo mais pro Lima, era um jogo mais de cadência e toques rápidos, com os laterais entrando na área, penetrando na área, do que provavelmente para um franco atirador como o John Kennedy. Mas eu gosto muito do futebol do John Kennedy, e eu não. É só um toque, eu acho que ele e o Cano, como eles jogam na mesma posição, eles meio que se atrapalham um pouco nesses tipos de jogadas aéreas. Somando os dois jogos, o Fluminense deu 1.053 passes certos, não é passe total, passes certos. O Fluminense teve 16 escanteios, então uma média de 8 escanteios por jogo é uma média muito alta. O Fluminense tem uma média, ontem, se não me engano, foram 10 escanteios, e lá em Lima, 6 escanteios. É um número muito bom. Isso mostra como o Fluminense ataca pelos lados, o Fluminense finaliza de fora da área, de dentro da área. O Fluminense tem um arsenal de probabilidade de fazer gol, seja por bola aérea, pelo chão, do jeito que for, bola parada, bola rolando. O Fluminense é um time que tem vários tipos de jogada. 34 desarmes é um número também assustador, 17 desarmes por jogo comparado aos dois jogos, é um número muito positivo, e 67% de posse de bola. Você foi dominante contra o Sport Cristal, ainda mais dominante no jogo contra o The Strongest. Então isso mostra que é o adversário que tem que mudar o estilo e a forma de jogar, não é o Fluminense. E isso mostra que o time acredita no processo, acredita no Diniz, os jogadores acreditam nos próprios companheiros. Isso é muito também positivo. E o Fluminense não vai mudar isso jogando na altitude, não vai mudar jogando contra o River aqui, e não vai mudar jogando contra o River lá, tá? Então, é ser original, é ser diferente. E da mesma forma que eu falei do André, que ele está sendo visto pelo futebol lá de fora, o Diniz também. Então, o Diniz, cada dia que passa, ele encanta mais torcedores lá de fora, analistas e torcedores daqui. E, como eu falei, a gente tem que curtir o momento, a gente tem que ficar muito feliz pelo momento que a gente está vivendo. O próximo jogo, Atlético Paranaense, é aquilo. O Atlético Paranaense venceu na Libertadores ontem, está super bem na Libertadores, mas não está bem na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense não venceu o jogo dele, se não for contra o CRB, né? E vai ter que reverter em casa. O Atlético Paranaense jogou com força máxima ontem, venceu o jogo dele, tá com moral. Mas o Atlético Paranaense é um time que costuma poupar. Poupou contra o Fluminense nos últimos 3 anos. Então a probabilidade de termos um Atlético Paranaense mesclado, tudo reserva no Maracanã, é muito grande. O Atlético Paranaense é um time que o Fluminense tem uma certa dificuldade para vencer. Até que na Arena da Baixada venceu em 2020, 2021, venceu em 2025, 2015, ganhou em 2014, mas é um time que é chato, já goleou o Fluminense recentemente em 2021, venceu o Fluminense no Maracanã em 2019, então é um time que dá mais trabalho quando joga aqui do que provavelmente quando joga na Arena da Baixada. E, na minha opinião, o Fluminense tem que jogar titulares. Eu pouparia um ou outro. Eu acho que o Cano precisa ser poupado. E aí dá uma oportunidade do John Kennedy jogar com o time titular, ou o próprio Lelê jogar com os titulares, que você vai ter um nível muito maior de atuação para o Fluminense, do que propriamente você jogar com o Cano, que já tem uma idade já acima e que vai cansar. E ontem cansou. Isso ficou claro que o Cano ele desgastou demais na partida de ontem também. Já tinha se desgastado bastante no jogo de sábado contra o América. A gente sabe que ele é fominha, a gente sabe do comprometimento que o Cano tem, mas ele precisa descansar. Então o sábado seria uma boa oportunidade de John Kennedy jogar, ou do Lelê jogar no lugar do Cano. Vejo assim. E poupar um outro jogador. Como o Ares já foi poupado, como o Marcelo já foi poupado. Acho que o Marcelo não deve jogar pela questão da lesão, mas jogadores que não atuaram contra o América, eles devem jogar. E quem puder, a fisiologia do Fluminense é maravilhosa, né? O filé e toda a preparação física do Fluminense
Ali eu acho que todo mundo vai saber quem vai querer jogar, quem vai poder jogar. Acho que seria uma boa do Manuel já entrar, jogar também, para ter mais ritmo, para voltar a ter ritmo, que em tese ele é o titular do time, né? Então ele precisa jogar. E tendo o Felipe Melo jogando como titular e tendo o Vitor Mendes entrando sempre, o Manuel em algum momento vai ter que entrar. O Fluminense não tem que entrar com reservas nesse jogo contra o Atlético. Eu acho que tem que ir com um time misto na outra semana contra o Paysandu. Não jogar com todo reserva, porque o Fluminense um 3-0 pode ser revertido. A América de Natal reverteu um 3-0 aqui. São outros tempos. Mas você tem que colocar força máxima no brasileiro. Se você chega e ganha 2 seguidas, os 2 primeiros jogos do brasileiro, os adversários já vão te olhar de uma maneira diferente. O Fluminense vai comprovar o favoritismo que ele tem no campeonato junto com o Palmeiras. Você está vendo que o Flamengo agora veio com o São Paulo. Você vê os adversários, né, outros times que estão já querendo mostrar as agarras para fora. Então o Fluminense tem que vencer, ainda mais com o apoio da torcida. Devemos ter uns 30 mil no Maracanã. Então é muito importante que o Fluminense vença o Atlético. Ele aproveite, entre aspas, essa mescla do Atlético Paranaense, porque é um tipo de jogo que, se o Fluminense perder ponto, já fica com um clima um pouco diferente. Então dá para você jogar com o time titular no sábado, dá para você mesclar lá em Belém, que é uma viagem mais longa, que depois você tem Vasco da Gama, River Plate, você já tem uma tabela que antes é o Fortaleza, né? Mas você já tem uma tabela que, né, vai ficando mais difícil. O Fluminense tem que aproveitar que o Fluminense tem jogos viáveis nesse início do Campeonato Brasileiro, porque lá pro final é Grêmio, Palmeiras, e aí então vamos conquistar os pontinhos agora, vamos mesclar um pouquinho do elenco para poder ficar com 100%, já continuar líder na Libertadores, líder no Brasileiro, campeão carioca, podendo passar de fase na Copa do Brasil, aproveitar o astral que a gente está vivendo. Então é isso, né? Mais um vídeo, mais uma vitória, e domingo tem mais um vídeo aqui gravando falando sobre o Fluminense e Atlético Paranaense. Saudações tricolores, galera, forte abraço.